Começa agora We That Podcast. Informação, opinião e bom humor na medida certa. We That Podcast. Apresentação, Caio Rossini. E aí, meu povo, estamos começando mais um We That Podcast. Vencemos o Carolina Panthers 34-31. Eu, particularmente, tô puto por ter vencido esse jogo. Não por ter vencido, mas da forma como a gente ganhou esse jogo. E a gente vai descobrir um pouquinho mais e entender toda a minha pistolagem em relação a ele. Não sei quanto aos outros que participarão desse We That Podcast, mas eu acho que essa vitória é daquelas que é pra gente sentir vergonha por algum tempo. Enfim, vamos apresentar a galera que faz esse podcast com a gente hoje. We That Escalação. Normalmente a gente começa com ela, mas hoje, infelizmente, nós não temos a Gé participando do podcast. Então vamos começar com ele. Tudo bem, pai? Boa noite, galera. Beleza? Eu tô completamente de acordo. Tem formas e formas de se ganhar os jogos, né? E hoje não foi aquele dia em que a gente mereceu ganhar. Mas é como o Ivan falou, né? Mais vale jogar mal e ganhar do que jogar bem e tomar pau. Então, no final das contas, o importante é o 9-2. Mas eu acho que a gente tem muita coisa pra falar e falar mal, né? E ele que já foi citado. Tudo bem, Ivazito? E aí, Caio, e aí, galera? Não foi da melhor forma possível, né? Mas o 17-2 ainda tá no processo aí. O rapaz que conhece de ar e coisas aéreas tão bem quanto PJ Williams. Tudo bem, Léo? E aí, galera, e aí, Caio? Olha, por incrível que pareça, eu acho que hoje eu vou ser o Igor da galera. Que nem no jogo contra o Falcons ele falou que não estava bravo. Hoje eu não estou tão bravo igual eu fiquei aquele jogo, porque pra mim a vitória acaba sendo o mais importante de tudo. Claro que não foi do jeito que a gente queria, mas nós já jogamos bem pior nessa temporada, pelo menos no ataque. A defesa, acho que fazia tempo que a gente não tomava 30 pontos. Tô até fiquei bem mal acostumado, meio triste com isso, mas no geral acho que não estou tão bravo igual o pai, igual você, Caio, está. E o Léo é o Igor, e o Igor, quem que você vai ser, Igor? Eu vou ser o cara que reclama da vitória. Eu sou um cara contraditório. Eu tô aqui pra exaltar o time na derrota e brigar com o time na vitória. Eu tô aqui pra mostrar que tá tudo errado e ao mesmo tempo tudo certo. Aí vocês tentam entender aí como minha cabeça funciona. Boa sorte. Ouça e compartilhe no YouTube, Spotify, iTunes e demais plataformas. Will Lutz from 33 yards, and that kick is good. The Saints win it. Então vamos lá, vamos começar passando pelas estatísticas. O Saints venceu, né, 34-31, Drew Brees acertou 30 de 39 passos para 311 jardas, 3 touchdowns, uma interceptação. O ataque teve o Latavius Murray, que foi esquecido depois de um certo momento, com 7 corridas para 64 jardas e um TD. Alvin Kamara com 11 para 54 e recepções. O lindo, maravilhoso Michael Thomas com 10 para 101 jardas, um TD. Jared Cook começando a ser útil, com 6 recepções para 99 jardas e um touchdown, meu fantasy agradece. Kamara com 9 recepções para 48 jardas, Ted Ginn Jr. 2 recepções, 38 jardas, um drop lazarento e um passe horrível em que ele estava livre. Tre'Quan Smith, para deixar o Ivazito pistola, 1 recepção, 13 jardas, um touchdown. Aí Josh Hill, Tyson Hill, enfim, na defesa, Demario Davis, 9 tackles, 2 assistências, 1 sec. Tivemos o Von Bell com 8 tackles, 1 assistência. Cam Jordan com 5 tackles, nenhum sec e um late hit no Allen ridículo. Enfim, a gente vai falar dele e aí vai até a gente chegar no PJ Williams, que teve 2 tackles, 1 assistência
nenhum sec, nenhuma interceptação e uma marcação absolutamente ridícula contra o DJ Moore, que teve, aliás, 126 jardas e 2 touchdowns em cima do PJ Williams. Vamos pro Game Ball? Manter a tradição desse podcast? Game Ball! Começando com você, pai. Bola do jogo vai pra quem? Precisa mesmo, tá? Nem que seja pra... Cara, daria pro Michael Thomas, né? Ele é o cara que tá sobrando no time. Jogue bem ou jogue mal, ele tá sempre bem. A constância dele é jogar bem todo jogo. Nem que seja pra bater na porta do vestiário do Panthers e dar pro kicker deles. Mas vamos dar o Game Ball pra alguém. E aí, Igor? Eu vou... Pra não repetir o pai, né? Porque eu acho que o Michael Thomas é o grande destaque desse time. Eu vou dar pro Jared Cook, que apareceu muito bem. Roubaram uma recepção dele ainda num pass interference ridículo. Mas ele teve uma participação interessante no jogo, apareceu em momentos chaves e conseguiu mais um TD pra temporada. E aí, Vazito? O meu Game Ball vai pro Will Lutz. Vou diferenciar um pouco de vocês, porque só pra ficar diferente mesmo. Foi confiável, como sempre, nosso senhor automático, 2 de 2. E a bola da vitória, né? Will Lutz aí, como sempre, ou quase sempre, não deixando a gente na mão. E aí, Léo? Aí vocês me complicam, né? Mas pra ficar diferente eu vou dar pro nosso vovô, Drew Brees, que conseguiu a virada de número 40 da sua carreira, só ficando atrás do Peyton Manning, que no momentos que a gente precisa, ele vai lá e consegue levar o time pelo menos a conseguir as jardas necessárias pro field goal da vitória. Nesses momentos críticos é sempre até engraçado. É Sr. Thomas e Sr. Kamara e Sr. Brees, eles vão e resolvem. Tudo bem que o Kamara não jogou muito bem, mas na última campanha os três foram importantíssimos para botar o Saints numa posição de vencer o jogo. E eu, como eu já falei, vou dar meu Game Ball pro Joe Sly. Como é que fala o nome dele? Vocês sabem? Slay, Enfim. O kicker do excelentíssimo Carolina Panthers, que teve uma partida horrorosa. Aliás, a gente só ganhou por causa dele. Para você que não acompanha o jogo ter ideia, o Sly errou um field goal e errou 2 extra points. E esse field goal que ele errou era um field goal do quê, gente? De 30 jardas? 29 jardas. 29 jardas. Field goal besta que ele bateu todo. Pra virar o jogo. E pra botar a gente num buraco gigantesco. Então, muito obrigado ao Sly, que deve ser demitido, e se não for demitido, será muito absurdo ele continuar empregado depois de tudo que ele fez. E não é absurdo, né, gente, dizer que a gente só ganhou o jogo por causa desse kicker horrível, né? Inclusive, isso me lembrou muito o jogo contra o Bears do ano passado. Lembra que foi uma situação bem parecida? Contra o Bears não, desculpa. O Browns, contra o Browns. Contra o Browns. Verdade. Segunda semana. A gente ganhou o jogo exatamente da mesma forma, com o kicker dos caras tendo uma atuação desastrosa. 20-17. Mas é isso. A gente só ganhou por conta dos pontos que o kicker deles não fez. Foram 5 pontos, né? É o famoso mais sorte que juízo, né? Exato. Vocês querem começar falando mal de quem? Cara, PJ Williams... eu não sei, o plano de jogo que de repente desiste de correr com a bola... tem tanta coisa pra falar mal. Eu não sei, fiquem à vontade, cara. Tem pra todos os gostos. Eu realmente eu tô bem satisfeito com o jogo de hoje. E assim, tudo bem, a gente ganhou. O importante é jogar feio, ganhar, etc e tal. Mas esse tipo de atuação é aquele tipo de jogo que não vai levar a gente a lugar nenhum. Então fiquem à vontade. Pra mim o PJ Williams hoje foi um desastre total. O mais preocupante nesse tipo de jogo é que a sensação que eu tenho, e aí talvez eu esteja sendo pessimista, é que a gente piora semana atrás de semana. Porque o jogo contra o Bucks, legal, a gente conseguiu abrir uma vantagem e tal, mas tinha algumas falhinhas. Depois do jogo contra o Falcons até foi uma certa melhora, mas não era aquele time que estava atropelando todo mundo antes do bye. E no jogo contra o Panthers a gente só ganhou porque o time dos caras é fraco. Se fosse um time mais fortinho, a gente tinha tomado uma surra. Eu acho que o jogo de divisão conta muito. É um jogo diferente, é um jogo que vale mais do que os outros, né? E assim, o time deles não é horroroso, né? Também não é um time ótimo, mas não é um time horroroso.
E acho que assim, o problema é nosso mesmo. Não sei o que acontece com a gente. A temporada passada foi a mesma coisa. Depois da semana 10 ou semana 11, eu não lembro exatamente quando foi o jogo contra o Cowboys. O time simplesmente parou de jogar. Tudo bem que eu acho que hoje a gente teve um problema sério, que foi a saída do Armstead. Eu acho que prejudicou muito o ataque, porque a pressão estava chegando muito ali pelo blindside. Mas não é só isso. A gente sabe que esse é um problema que a gente não tem quem substitua. Mas assim, a gente até comentou em determinado momento do jogo, a gente abandonou o jogo corrido muito rápido. E isso tem acontecido semana após semana. O jogo contra o Falcons nem tinha essa necessidade. Contra o Buccaneers a gente também correu muito pouco. Eu tava puxando aqui, foram 30 passes contra 18 corridas. A gente tá voltando a ser aquele ataque que para cada corrida a gente passava a bola 3 vezes, enfim. Não sei, eu tô bem puto com o que eu vi hoje. Só voltando no PJ Williams rapidinho, vale constar, ele fez uma partidaça contra o Bucs, né? A gente exaltou bastante ele aqui. Mas foi a partida fora da curva dele, né? A gente sabe que o natural do PJ Williams é não ser tão bom assim, jogando como cornerback em si. Assim, dando tackle ele é bom. Mas a gente tem que lembrar que esse é um problema que tende a diminuir bastante quando o Lattimore voltar de lesão. Porque daí vai cada um voltar para sua posição certinho. Até o Patrick Robinson eu vi tendo uns snaps hoje, na partida. Então, assim, eu acho que esse problema é um problema, sim, é um grande problema que a gente teve, mas é um problema que dá pra se arrumar mais fácil aí quando o Lattimore voltar, porque a tendência é eles explorarem mais o jogo aéreo, assim, quando a gente não tem o cornerback principal. E o Lattimore volta agora contra o Falcons, né? Glória a Deus. E sobre o jogo terrestre também, só rapidinho, só pra fechar. É um pouco estranho isso, porque o Latavius Murray, ele tá cada vez parece ganhando mais confiança, correndo com mais confiança, e a gente tá parando de usar o jogo terrestre. Tá certo que o Kamara não parece estar 100%, mas o Murray tá correndo bem até. Às vezes dividir as corridas assim até seria uma boa, e a gente simplesmente, em momentos importantes do jogo, abdica do jogo terrestre. Então, foi engraçado porque essa questão eu acabei vendo o condensed do jogo um pouco depois, eu peguei só o finalzinho do jogo ao vivo. O segundo tempo, o primeiro tempo é muito bom, a gente tem boas corridas, etc. E aí a gente realmente ofensivamente morre no segundo tempo, para de correr. O Panthers começa a achar nossas jogadas dos passes intermediários, né? E é claro, o Ted Ginn sendo ele mesmo. E então, tipo, o nosso ataque meio que morre. Eu não entendo porque a gente tira o Latavius Murray e o Kamara. Eu acho que o Kamara ele precisa de mais ritmo para voltar. E se a gente não confia que o Kamara a 100%, não coloca ele para jogar num jogo desse, sabe? Ele teve jogadas importantes nesse jogo, mas se você acha que ele não tá funcionando, não coloca ele no jogo. Se você acha que ele não tá 100%, não força o cara que pode ser um diferencial nesse jogo. E a movimentação dele claramente tá limitada. Sim, não é a mesma coisa. E o Murray tá correndo bem, a gente teve uma corrida de 26 jardas e depois o time simplesmente desaparece. Sabe, o Sean Payton começou com eu não sei, sabe, o Brees ficou quase 1 hora sem completar um passe. Mais de 1 hora, se não me engano, 1 hora, sei lá, tem umas estatísticas lá, eu tava vendo o jogo, eles colocaram, desde tal hora o Saints não completa um passe. O Saints não teve um first down no segundo tempo, e foi a hora foi o momento que o Panthers começou a ganhar ritmo, ajudado pela imbecilidade da nossa defesa, né, do seu querido Cam Jordan, que a gente vai falar depois. Mas, tirando aquela jogada do PJ Williams, e eu vi a jogada com calma, eu sou o maior defensor do Marcus Williams, mas essa foi de longe a pior partida dele na temporada. Perdeu mais de um tackle, a jogada do PJ Williams ele erra também, porque ele por algum motivo dá 2-3 passos pra frente e esquece do fundo do campo, e não precisava ele ir pra frente, porque a marcação, ele tem que ler a jogada pra ajudar o cornerback do passe em profundidade, e a jogada do meio que ele lê
ela corta pra fora do campo, ela corta pro meio do campo. E o PJ Williams, ele se perde totalmente, porque claramente é marcação em zona. Quando a cabeça do cornerback ela tá virada pro quarterback, ele tá marcando em zona. Quando é mano a mano, ele olha o wide receiver. Só que, assim, não é porque é em zona que você simplesmente abandona a sua marcação. Se você vê que a rota do wide receiver se desenvolveu, você acompanha ele. Só que o PJ Williams se perde na rota. Ele ficou muito tempo preso no Allen e esqueceu que tinha um cara perto dele. E quando ele foi voltar já era tarde demais. E o Marcus Williams estava um passo atrasado. Ele fez a leitura errada da jogada e por isso que ele não conseguiu chegar. Se ele não tivesse dado 2-3 passos na rota, acho que era do Kurt Samuel, no meio do campo, ele teria conseguido chegar na bola. Mas aí ele não conseguiu. Foi esse erro que ele cometeu. Ele fez a leitura errada da jogada, por isso que ele estava atrasado naquela cobertura. Porque ali é a responsabilidade dele ajudar o cornerback. Então, são esses tipos de coisa que... Assim, essa jogada eu não achei tão ruim. Em termos, se você pegar, não foram várias big plays. Mas eu acho que num contexto geral, o jogo começa a degringolar no meio do segundo quarto, assim. Eu acho que a gente estava controlando o jogo, mas depois daquela falta, o ataque do Panthers começa a ganhar ritmo. E isso acabou matando o Saints. A gente estava controlando até o McCaffrey. E o McCaffrey joga mal contra o Saints. Principalmente correndo com a bola. Ele teve poucas corridas, né, contra o Saints. Foi a maior marca da carreira dele, 64 jardas. A gente até sabe marcar ele no chão. Então, assim, um primeiro quarto perfeito, um segundo quarto que a gente desaparece, um terceiro quarto que parece que a gente tá disputando, tá 5-5 junto com o Panthers, e foi decidido porque o kick era pior, pareceu o jogo do Browns do ano passado. Não foi que o Saints jogou bem, é porque simplesmente o cara começou a errar tudo quanto é chute. E são falhas que, cara, o time não vai ganhar jogo de playoff jogando desse jeito. Não vai ganhar jogo de playoff com mais de 120 jardas por jogo. É impossível. Sabe, 120 jardas de falta é ridículo e por isso que me irritou muito. Algumas faltas você pode contestar, mas no geral um time muito indisciplinado. Um time que falhou em quartas descidas, cometeu falta em quarta descida. Sabe, é muito... Sabe, uma chamada de corrida. Quando o jogo corrido tinha perdido totalmente o ritmo, o time não corria mais com a bola, o Sean Payton me chama a corrida numa quarta para polegadas, sendo que o time não estava totalmente perdido no ataque. Com o Camara, que tá com o movimento limitado, e correndo entre sem fullback, que arrebenta, e arrebenta com a principal característica dele, que são os jukes, né, que é a velocidade dos pés. Foi acho que a pior chamada do Sean Payton, acho que dos últimos, sei lá, da temporada até agora. E sem fullback, né? O Zach Line, que é o especialista nosso nesse tipo de jogada, que às vezes carrega uma bola, não tava em campo. Você tava com um cara que entrou agora pro time principal. A primeira vez que a gente armou, a gente tava com o Malcolm Brown, que é nosso DT de fullback. E na jogada mesmo, na jogada que deu errado, nem tinha fullback alinhado. Né? Depois que voltou do timeout, não tinha fullback alinhado. Era só o Camara mesmo. O que ficou pior ainda, né? Na hora que eu vi a formação, a gente tinha, se não me engano, 2 recebedores na esquerda, um tight end, e tinha o Tyson Hill como bloqueador de tight end da direita, sem fullback. E tinha mais alguém, acho que o Josh Hill tava ali também. Mas enfim, eu imaginei uma corrida pela lateral. Não faz o menor sentido. E aí o Panthers, ele chama todo o front seven dele pro meio. Eles leem a jogada. E até eu li. Do jeito que tava muito claro que ia ser, no máximo, uma corrida power pelo meio. Com o Camara. Então, cara, ridículo. E essa jogada, só pra completar, eu tava vendo, essa eu já tava vendo ao vivo já. O Tony Romo comenta. Eles colocaram o Malcolm Brown, só que eles falaram, o Malcolm Brown não é um cara que vai pensar muito no ataque, nem na defesa. O nose tackle normalmente é um cara que vai ser extremamente inteligente. Mas eles esperavam uma formação defensiva do Panthers, e o Panthers vai com o personnel, né, o grupo que vai pro campo é diferente do que o Saints estava lendo. E aí o Malcolm Brown meio que eu acho que não sabia o que fazer, e aí por isso que o Saints pede o tempo, que ele ficou com medo dele errar o bloqueio e ter espaço. Mas a gente viu o que aconteceu. Tava muito bem treinado. De novo, situações
cara, você tem o Michael Thomas, você tem o... A hora que era pra ter mantido o ritmo correndo com a bola, o Saints não manteve. Aí, quando tá todo mundo sem saber o que fazer no jogo corrido, vamos colocar o time numa quarta descida que pode definir o jogo. Acho que foi a pior partida do Sean Payton, na verdade. Foram muitos erros dos dois lados, assim. Time indisciplinado, o coaching staff fazendo cagada, uns desafios nada a ver. O primeiro desafio do Saints não fez sentido, sabe? São jogadas que não faz sentido você desafiar, porque a chance de ser revertido é muito pouca, é um começo de jogo. Sei lá, foi um jogo muito... Foi um jogo de que, literalmente, o Kicker ganhou o jogo, porque os times tiveram muitos erros bobos, faltas, situações ridículas em campo, que até a gente ficou irritado de achar que pareciam dois times de recorde mais baixo do que pareciam. Não parecia que o Saints, a defesa do Saints que jogou ontem, é a mesma defesa que ganhou do Cowboys, sabe? É a mesma defesa que ganhou do Seahawks. E isso que incomoda, porque a gente tá chegando é o contrário, né? A gente tá chegando no final da temporada, a gente espera que eles fiquem mais fortes e não que comecem a aparecer esse monte de erro, esse monte de falta. Foram 120 jardas de falta e algumas faltas absolutamente imbecis, como a do Cam Jordan, né? Era uma quarta descida para muito longa, porque já tinha acontecido o sec, né? A jogada já tinha parado. O árbitro tinha apitado na orelha do Cam Jordan. E o Cam Jordan vai para dar um soco na bola e arrebenta o Allen na frente do juiz e dá o first down para o adversário. Ele não foi dar um soco na bola. Ele foi dar um soco no Allen. Ele foi para pegar o Kyle Allen. Você pode ver que o braço dele tá bem longe da bola. Sim, a gente adora o Cam Jordan, mas ele foi sujo nessa jogada. Ele tava frustrado com alguma coisa e ele foi para dar um soco no Allen. Ele foi claramente pra dar um soco na... A jogada tava morta, não tinha disputa. Se fosse uma jogada que tá todo mundo abraçando o quarterback, o cara tenta, né? A jogada morta, tava todo mundo meio que andando já em campo. Não, ele já postou no Twitter dele que... pediu desculpas, né? Né? Falando que ele tentou acertar a bola e não sei o que, mas ficou muito claro que ele não tentou acertar a bola. Não, claro que não. O movimento com o braço que ele faz, tá muito claro, foi bem estúpido aquilo. É o tipo de falta de jogador de primeiro ano. Do cara que tá com vontade demais e acaba, né, exagerando. Ele não é esse tipo de jogador. Faz tempo já. Que não tem a cabeça no lugar mesmo. Eu não sei se naquela jogada do touchdown do DJ Moore, o primeiro, né, que foi a big play. Antes da jogada se desenrolar, o Kyle Allen tava pedindo um contato no capacete, né? Se eu não me engano, teve alguma outra jogada também que eu vi uma galera do Panthers reclamando. Então, mas acho que esse contato no capacete foi do Davenport, não foi? Não, eu sei. Mas ele, na hora que ele sai comemorando, ele corre pelo meio da defesa do Saints e sai falando alguma coisa. Então, não sei se tem relação isso aí ou não. Mas o fato é o seguinte, o Ken Jordan não é um cara que ele pode ter esse tipo de comportamento. Pelo jogador que ele é, um dos melhores da liga, capitão de defesa, líder do time. Talvez de um próprio Davenport a gente entenderia mais acontecer uma coisa dessa, mas com ele não. Ele tem todo o crédito do mundo, mas quando erra e a gente tem que falar. E teve também a falta do CJ Gardner-Johnson, que era um passe incompleto. Os árbitros deram um passe completo, teve desafio e marcaram o pass interference, que também é outra falta absolutamente besta, né? Cara, eu não tenho mais a menor condição de discutir pass interference. Eu não sei mais. Não sei, eu desaprendi. Eu não sei qual é o critério hoje. Você vê jogadas absurdas que eles marcam e jogadas absurdas que eles não marcam, jogadas que eles deveriam voltar e não voltam. E hoje que foi uma jogada muito mais leve, apesar de eu até entender o porquê ele deu a falta, eles marcam. É bizarro. E uma coisa que eu tava vendo a galera falando: hoje, você tem certeza que aquela jogada da final de conferência ia voltar? Eu não tenho. Eu não sei se os juízes iam voltar atrás naquela jogada, mesmo com a capacidade de desafiar. Hoje, tipo... Não. De verdade, não. Não tem critério nenhum, né? Só causou mais confusão. É uma regra que muito possivelmente vai voltar atrás. Acho que, sei lá, daqui 2, 3 temporadas os donos vão se unir e falar: vamos acabar com isso. Marcou, não marcou, segue o jogo. Porque
é uma regra subjetiva e que os árbitros não estão afim de voltar. Parece que é um negócio meio que combinado, sabe? Tipo, tem uma estatística, acho que é tipo 20% dos desafios de pass interference foram mudadas a chamada. E geralmente são desafios justos, são desafios certos, mas que os juízes não voltam, às vezes por birra, sei lá. É porque evidencia muito erro, né? E por ser um lance, querendo ou não, interpretativo, eles têm essa margem pra ficar mantendo todas as chamadas. Eu de verdade, cara, porque tem muitas jogadas que o jogador do ataque faz muito mais contato e é sempre pro ataque, né? Uhum. Então, assim... O pass interference que marcaram na conversão de 2 pontos do Michael Thomas. Pois é. Porra. Desculpa. Não foi nada aqui. É difícil, cara. Fica difícil, porque... do mesmo jeito que teve o contato do Michael Thomas... o pass interference do Jared Cook, aquilo foi ridículo, cara. Você não pega teve um cara contato de quase 2 metros de altura, 3 vezes o peso do cara que tá na frente. Você vai encostar, o cara vai voar longe. Eu vou pegar o cara mais fraco do meu time pra marcar o principal, tá aí o Jimmy Graham, porque o Graham vai encostar no meu cara, o cara vai voar longe, vai ser pass interference o jogo inteiro. Não é como se ele fosse em direção ao cara, sai e joga o cara pra fora. Tipo, ele tá correndo a rota dele... E aí, tipo, o cara vai fazer o quê? A defesa tem que deixar o ataque correr a rota. Como é que o cara vai fazer a jogada? Ele tem que desviar do jogador que tá caindo? Não, e a jogada pra mim, eu falei pra vocês na hora da jogada. A jogada pra mim do Michael Thomas é ridículo da falta. Aquele tipo de passe, aquele tipo de recepção só acontece dessa forma. Isso faz anos e sempre foi assim. E nessa temporada continua da mesma forma. Se começarem a dar falta nessas situações, pode parar com o jogo. Não tem condições de ter jogo. Sabe? Todo back shoulder pass vai ser falta. Todo back shoulder pass tem esse contato. Sim, e teve uma jogada do Greg Olsen que, tipo, a galera da transmissão até falou que ele empurra o Patrick Robinson. A mesma situação, que é uma rota, um slant que ele empurra o Patrick Robinson e não foi dado falta. E é exatamente a mesma situação. Pra mim não tinha que ser falta nos dois. E aí, tipo, o Tony Romo e o narrador falaram, agora poderia ter sido falta, né? Aí eles voltam e falam, o lance do Michael Thomas foi falta, mas esse não, vai entender. Tipo, sabe, a arbitragem da NFL precisa, sei lá, fazer a gente entender as regras, porque acho que tem alguns momentos que eu, não sei vocês, mas acho que parece que eu não sei de nada. Eu de verdade, hoje eu não me sinto confortável para falar sobre interferência de passe. Seja ela ofensiva, seja ela defensiva. Mas você vê, os próprios especialistas, como você falou mesmo agora, Igor, o Tony Romo e o Gene Nantz, nem eles sabem quando não é. Deveria ter sido marcado ou não deveria ter sido marcado. Hoje a gente escuta muito isso nos jogos. E você vê as interferências, a nossa esperança era que não fosse marcada aquela interferência do C.J. Gardner-Johnson. A gente sabia que era interferência aquilo ali, mas que é uma interferência que já tiveram muitos lances piores e não marcou. Então, tipo assim, você vê que é interferência, mas você sabe que não vai reverter. Então, eu até tava sossegado aquela jogada e falei, não vai reverter porque não tô revertendo nenhuma interferência. Aí o negócio você pensa assim, pra que tem aquele desafio, entendeu? É um negócio que não faz sentido. Ou eles esclarecem de alguma forma, ou vai acabar tendo que tirar a regra mesmo, como vocês falaram. E pra terminar de falar sobre esse jogo entre Panthers e Saints, né? Saints e Panthers, queria terminar ouvindo o Léo, que tá aí há 20 minutos quieto, porque ele falou que ele ia elogiar bastante o time. Então a gente vai terminar com um elogio, Léo. Não, então, eu tô ouvindo vocês, ouvindo o que vocês tinham pra falar aí. Assim, eu acho que a nossa indignação vai muito pelo fato de a gente realmente estar mal acostumado, porque a gente já viu que o Saints joga muito melhor do que jogou. Mas se a gente parar pra pensar, quando o ataque faz 31 pontos, não é lá de tanto horrível, né? Só que o que eu acho que a gente já explicou vocês falaram várias vezes quais foram os problemas, mas existem muitos outros times na NFL que se você vai ganhar de um dos seus principais rivais de divisão em casa, não é de lá tanto o fim do mundo. Pra mim, o jogo contra o Panthers foi contra o Falcons foi muito pior que esse jogo. E então, a gente conseguir ganhar um jogo importante, um jogo de divisão. Eu acho que sim, o kicker dos caras foi um fator determinante, mas eu não acho que o Saints só ganha por causa disso.
Se o Saints não tivesse feito 31 pontos, o Saints não teria ganhado o jogo. Drew Brees fez boas conexões com o Michael Thomas jogou bem, o Jared Cook voltou a jogar bem. Pode perceber que o Kamara no primeiro tempo mostrando muito como a lesão está afetando, mas no segundo tempo teve boas recepções, uma corrida boa para mais de 20 jardas. O Latavius Murray, eu não sei porquê, parece que eles cortam o cara, ele começa a correr bem e eles param de dar bola para ele correr. E isso deu uma irritada no decorrer do jogo. As minhas maiores críticas vão para a defesa mesmo, porque eu não lembro qual foi a última vez que o Saints tomou 31 pontos, acho que foi contra o Rams. Fazia muito tempo que o Saints não sofria tanto defensivamente, mas mais um elogio apareceu na hora H. Aconteceu, os juízes voltaram atrás naquele pass interference, né, desafiado. Eles primeiro pro gol na linha de 3 jardas e o Saints forçou o field goal. Com o melhor running back da liga, né, que é o Christian McCaffrey. Exato. E também, numa jogada antes, o Saints forçou a quarta descida. Só que aí lançaram com a marcação do PJ Williams, aí foi TD. Beleza, mas foi lá e forçou. Os caras estavam primeiro pro gol na linha de 1 jarda. E forçou a quarta descida, que os caras foram lá e passaram a bola e foi TD. Tudo bem, mas tem coisa boa aí que a gente pode ressaltar. Então, vocês já falaram bastante mal, então eu tentei explicar um pouco das qualidades que claro que o Saints precisa melhorar muito para se quiser competir. Mas se você parar para pensar nos outros times, por exemplo, o Packers já perdeu pro Chargers esse ano. A gente ganhou do Seattle, e o Seattle hoje não jogou tão bem. Eles ganharam do Eagles daquele jeito, fazendo 17 pontos, o Russell Wilson não jogou igual ele vem jogando. Então uma hora ou outra não tem como o time ser sempre 100% perfeito. Mas tem que arrumar uma maneira de ganhar, e a gente conseguiu achar essa maneira. Porque se não tivesse o Drew Brees lá naquela campanha, na hora que o cara errou, podia ter sido um 3-and-out, botado a bola pro Panthers de novo, o Panthers ia lá e ganhava o jogo. Mas não, a gente já tá meio que acostumado. O Brees, 2 minutos, vitória. E foi o que aconteceu. Então, tem que melhorar sim, mas acredito que não foi de lá tão ruim assim. Já teve jogos piores essa temporada, na minha opinião. Queria pedir uma salva de palmas pro Léo. Não sei se vocês conseguem aí, Não, mas rapaz, eu tô de acordo. Eu tô até com vergonha de ter xingado o time agora. Só pra dar uma equilibrada, pra não ficar tanto ódio assim no coração da galera. Teu copo não tá meio cheio, ele tá muito cheio, Léo. Mas enfim. Mas assim, eu tenho que concordar com um ponto bastante positivo. Hoje a gente não tem mais uma opção só de passe, a gente tem 2. Porque o Jared Cook realmente vem jogando bem. Então... Você vai falar que o Ted Jr. não é uma opção? Não, ele não é uma opção. Ele é um estorvo. Não, uma opção ele mas que ele vai agarrar outra coisa. Ele não é uma opção. Pode lançar, ele agarra outra história. Opção. De verdade, eu odeio o Ted Jr. Então, hoje a gente tem 2 opções de passe. É o Michael Thomas e o Jared Cook. E o Kamara, que no último drive foi espetacular. Mas a gente sabe que ele tá com limitações físicas que tá atrapalhando o jogo dele. E aí é aquilo, né? Tudo bem que tem aquela conversa, que vai chegar na 10ª, 11ª, 12ª semana, ninguém vai estar 100%, e aí rola o sacrifício e tal. Mas tem certos jogadores que a diferença é gritante, né? E onde você mais vê essa limitação física é no running back, que é o cara que é o jogador mais físico do ataque. E é muito ingrato, né, a posição de running. Demais. Muito ingrato. E eu acho que o Kamara deve estar muito frustrado com essa temporada. Muito frustrado. Ele no jogo você vê que ele não tá... Que ele tá, sabe, irritado com o que tá acontecendo. Com os problemas em campo. E eu tava até pensando nisso quando tava voltando pra casa. Que tipo, o cara contribuiu bastante 2 temporadas que ele jogou, né? Ele é fantástico, ele é um cara que virou um ídolo, assim, instantâneo desde a primeira temporada. E como que a gente vai lidar com a situação se ele continuar assim, sabe? Eu já fiquei pensando no meu coração se partindo, vendo o Kamara, sei lá, o Saints pensando em deixar o Kamara embora. Não agora, calma, gente. Mas tipo, sabe, quando chegar aquele momento, pô, vamos renovar ou não vamos? Porque...
querendo ou não, isso prejudica demais. O running back sofre demais. Né? A gente cansa de ver grandes running backs terminando a carreira até de maneira melancólica por essa questão. Por sofrer muito, ser uma posição de dificuldade da NFL, valorizar por ser uma posição de até fácil substituição. Então, isso passou pela minha cabeça, fiquei bem triste pensando nisso. Falei, putz, o cara teve 2 temporadas sensacionais, não tenho o que reclamar dele. E agora a gente tá vendo um momento muito crítico na carreira dele, e aí eu quero até ver essa questão na próxima temporada, né? Eu quero ver o que ele vai falar dessa última temporada dele. Porque ele tá claramente frustrado. O que ele tem mesmo de lesão, só pra atualizar pra galera? Ele tem problemas no tornozelo e no joelho. Ele tá lidando com algumas situações, né? Ele tá machucado. Eu acho que a primeira temporada dele que ele não tá saudável, isso acho que deve estar na cabeça dele. E eu acho que não foi algo que ele lidou assim no college, pelo que eu me lembro. Posso estar enganado, mas eu acho que não. E como ele começou muito meteoricamente na NFL, né? Ele vem calor ofensivo do ano, Pro Bowler, né? Tudo isso. Então eu acho que deve estar sendo muito duro para ele ver como o espaço que ele tinha acabou diminuindo, porque ele não tem condições físicas de contribuir da mesma forma. Vamos ver como as coisas vão seguir durante a temporada, se ele vai conseguir recuperar a forma, porque a gente precisa que ele contribua. A gente viu ele constantemente ser um grande jogador, e eu acho que é isso que talvez machuca a gente, porque essa temporada ele tem flashes, mas como falaram nessa jogada, nessa campanha do quarto período, ele foi fantástico. Ele tem a screen e tem uma corrida muito boa que coloca o Saints em condição de estar um field goal mais tranquilo. Então a gente espera isso constantemente, isso acho que também fica um pouco na nossa cabeça, né? E começa a me preocupar até em saber como vai ser a saúde do Camara daqui pra frente. Eu acho que é mais uma questão psicológica, é aquele lance do cara ter a confiança após lesão. Eu acredito que isso aí pode ser que dure essa temporada, lógico. Até porque daqui pra frente acho que não tem mais ninguém 100%. Mas eu acho que pra próxima temporada ele volta bem. Tudo sobre o New Orleans Saints é no We That Podcast. E vamos seguir? Até porque essa semana é mais curta, quinta-feira tem dia de ação de graças. Eu sei que muita gente já está esquentando os fornos para que as aves sejam devidamente devoradas. E a gente joga na quinta-feira, às 10h20 da noite, contra a equipe do Atlanta Falcons. E Vanzito, aquela rápida passada pelos caras que deixaram a gente muito triste no último jogo. Tá engraçado, né, a gente enfrentar o time que a gente chama carinhosamente de galinhas, assim, na direção de graça. Mas não é um time que a gente pode zoar muito ultimamente, né? Por mais que eles estão muito mal na temporada, 3-8, mas eles bateram na gente, bateram bastante. Tá doendo ainda, lá no fundo. Mas é o jogo pra gente mostrar que aquele foi um jogo fora da curva, né? E o Falcons, depois de ganhar da gente, destruiu o Panthers também. E só que nessa semana perdeu para o Tampa Bay Buccaneers, que não é nada demais. Perderam feio. Eu vou falar meio por cima mesmo. O time melhorou defensivamente depois da minha última análise, né? Eu vou falar meio por cima mesmo, porque a gente jogou contra eles agora há pouco, então não tem nada de muito novo. Estão com 3 vitórias e 8 derrotas. Tem um ataque que faz uma média de 22 pontos por jogo. Matt Ryan comanda o ataque, não tá numa temporada muito boa, né? Mas ele ainda assim é um bom jogador. O Devontae Freeman machucou na partida contra os Saints. Tem uns running backs que eu nunca vi na vida correndo, o tal de Ollison e o Brian Hill. Calvin Ridley numa temporada muito boa.
Ryan Gage, Julio Jones numa temporada um pouco abaixo do normal, mas mesmo assim ainda faz muita diferença. E o Austin Hooper já tá fora, o Tyrande tá fora faz uns 2 jogos e eu não, particularmente não sei, acredito que ele não deve voltar contra o Saints no Thursday Night, até porque é um pouco tempo ainda de recuperação. Indo rápido para a defesa, é uma defesa que quando enfrentou a gente era a 31ª da liga, agora é a 26ª, cedia 31 pontos por jogo, agora em média, né? Agora cede 26, não melhorou muito, mas melhorou. Eles têm bons nomes, tem na linha defensiva o Grady Jarrett que engoliu a gente, tem o Tyler Davidson ainda aí, Saints, Takers McKinley, Vic Beasley. No grupo de linebackers tem o Devondre Campbell, o Dion Jones, bons jogadores. Secundária com Desmond Trufant, Kemal Ishmael, Isaiah Oliver, Ricardo Allen, Kendall Sheffield, esses caras aí e uns nomes estranhos também que vem aparecendo ultimamente. Mas é um time que já está com a temporada terminada praticamente, então só aí para tentar atrapalhar os outros. E vai ser um jogo difícil, não sei o que dizer da partida, porque a gente falou que ia destruir eles, né, no último jogo e deu no que deu. Foi quase, né, quase que a gente chegou aos 10 pontos. Eu quase acertei aquele placar. Ao contrário? É, porque eu tinha falado 27-10. Foi quase, foi 26-9, é isso? Só que errou lá. Não, o lado não importa. Tava em módulo, né, Ivanzito? Você que é da área de exatas aí, ó. Tava em módulo. Mas é isso aí, o Falcons, eu espero que a gente ganhe aí. Acho que vai ser legal pra moral do time ganhar deles depois de ter apanhado. Me expliquem, o que a gente precisa fazer pra não tomar outra surra? Converter terceira descida, que foi o nosso maior problema naquele jogo e que a gente conseguiu consertar, né? Falando mais do último jogo contra o Falcons, foi o maior problema foi esse, com terceiras descidas ofensivas, que acho que a gente foi 3 de 12. E parar de fazer falta, né? Porque, uma coisa que a gente não precisa fazer é falta. Pelo amor de Deus. 120 jardas, é mais de um campo perdido só em jardas. Então, pra falar meu palpite, eu não vou ser tão confiante igual da última vez, mas como o jogo é em Atlanta e o Atlanta só tá perdendo lá, acho que a confiança do Saints pode aumentar, porque eles ganharam só fora de casa. Aí eles jogam em Atlanta, eles perdem. Então eu vou tranquilo, de boa, mas pé no chão. 28-24 pro Saints, com emoção. Será que a gente consegue até quinta-feira corrigir esses problemas, principalmente de falta, Igor? Eu acho que vai ser o que vai ser mais comentado durante a semana. Porque como tem pouco treinamento e tal, é mais disciplina. Falar, galera, você tem que colocar a cabeça no lugar porque não dá pra ser o time tão faltoso. O Saints começou muito mal a temporada em termos de falta, acho que o Saints até o jogo retrasado, tô tentando lembrar se é retrasado ou passado, era o 6º só em faltas, ou seja, melhorou muito, e depois começou novamente a voltar os problemas do começo da temporada. A gente tem que ver o estado do Armstead, né, importante, vai ser muito importante ver se ele vai estar bem. Eu acho que isso pode prejudicar o Saints. Eu tenho certeza que a gente não vai cometer os mesmos erros do último jogo. O Saints deve ter ficado muito puto com o jogo contra no primeiro jogo. O quão dominado o Saints foi em todas as áreas do campo. Então eu acho que a gente vai tentar se adaptar. Eu espero que o play calling ofensivo melhore, que eu acho que pegou um pouco também nesse último jogo. Que a gente não abandone a corrida quando tá ganhando, que não faz sentido nenhum, se você pensar bem. Mas dá pra ganhar sim. Esse time do Falcons ainda é um time com muitos problemas. Ele apanhou feio do Bucs, não foi à toa. Agora é tentar mudar a história dessa temporada, porque aí vai ficar a torcida do Falcons enchendo o saco falando que o Saints tá 9-3, mas perdeu as duas pra eles, sabe? Então isso também é importante pra moral. O jogo de divisão vai ser o mesmo esquema desse jogo contra como foi os últimos jogos, né? O Saints tá uma sequência só de jogos de divisão. Jogos nojentos, assim, difíceis, chatos, de muita confusão. Espero que o time tenha a cabeça no lugar.
não cometer o que o Cam Jordan fez, né? Não ter briga como teve em algumas situações de jogo contra o Panthers. Tem que pensar que os times que jogam contra a gente, os times de divisão, eles estão só para atrapalhar o Saints. Eles não têm objetivo nenhum mais nessa temporada, sabe? Então quem tem que ter a cabeça no lugar é o Saints. Mas a gente é mais talentoso que esse time do Falcons. A gente tem mais condições de vencer esse jogo no papel, e também durante a temporada inteira a gente provou isso, apesar do jogo dele ser um ponto fora da curva claramente na temporada. Eu espero uma vitória, vai ser suado, mas eu acho que a gente vai vencer. Acho que vai ser uma cabeça diferente nesse jogo. Sei lá, uns 24-20 eu acho que vai ser. Agora, se o Letmore não tiver assim 100%, pai, dá pra colocar o PJ Williams pra marcar o Julio Jones, né? Nossa. O pior que o jogo contra o Falcons, ele não foi mal, né? Não, jogou bem. Eu acho que quando a gente fala da secundária do Saints hoje, é lógico, a gente acaba analisando individualmente. Hoje nem o Marcus Williams, que vem fazendo uma temporada muito boa, ele foi bem. Mas é mais o sistema, né? O sistema tem funcionado bem. Ok, falhou hoje e tal, mas a secundária do Saints como sistema, eu diria que a defesa toda, até porque normalmente a gente só tem 2 linebackers jogando, né? A gente joga muito em níquel e muitas vezes até em dime, né? Muitas vezes a gente coloca 6 defensive backs no campo. E o sistema acaba funcionando. Então, assim, eu prefiro pular o PJ Williams individualmente. A gente nunca sabe o que esperar dele. De repente ele faz partidas ótimas e aí vem e faz o que fez hoje. Foi lamentável. Então, assim, eu prefiro confiar mais no sistema. E a gente sabe que o sistema é bom. É claro, sempre vai ter um dia ruim, como teve hoje. Mas o sistema defensivo do Saints é bom. Não vou ficar entrando em detalhes aqui de problemas que a gente tem, como ceder muito passo pelo meio da defesa, etc. Mas eu, com ou sem Letmore, eu acho que ele joga. E ele, 70%, ele tem que jogar. Isso é inquestionável. Então é isso. Eu acho que a gente vai mandar bem. Não vamos repetir o jogo passado contra o Falcons, não. Mas eu ainda acho que vai ser um placar bem apertado e com uma vitória nossa aí de 24-20, até mesmo 21-20. Vai ser um jogo bem complicado, como sempre é. E dessa forma mais pé no chão a gente encerra mais um IDET Podcast. A galera, cachorro mordido por cobra tem medo de linguiça, né? O Falcons tá mal, tá 3-8 e tal, mas como eles ganharam da gente, a gente fica cagando de medo deles. Valeu, Igor! Valeu, galera, até a próxima. Esperamos que continuamos dominando a divisão aí tranquilamente. Valeu, pai! Valeu, pessoal. Vamos seguir torcendo, não com um copo completamente cheio igual o Léo, mas se tudo der certo, da próxima vez com um copo menos vazio, né? Valeu, Léo. Valeu, galera. E pelo amor de Deus, Saints, é o Falcons, é o nosso maior rival. Vamos entrar com outra mentalidade nesse jogo, pelo amor de Deus. Valeu, é nóis, tamo junto. Falou, Ivanzito. Falou, Caio, falou, galera. Só pra lembrar vocês que na semana que vem, se o Saints ganha, e é difícil, mas se o Panthers não ganha, pode até ser que empate, com perde o empate contra o Washington Redskins, que é difícil, o Saints já vence a divisão com muitos jogos de antecedência aí. Já dá pra ganhar a divisão na próxima semana. Por que não, né? Isso aí não custa nada. E dessa forma a gente termina mais um IDET Podcast. Muito obrigado para você que esteve com a gente. Lembrando, né, estamos nas redes sociais, facebook.com/SaintsBrasil, twitter.com/SaintsBrasil09. Também temos nosso blog saintsbrasil.blogspot.com. Temos um grupo no Telegram, se você quiser participar, tem um grupo de ouvintes do IDET Podcast, muito legal, a galera participa muito, só mandar mensagem pra gente, que a gente manda o link para você participar desse grupo e falar muito sobre New Orleans Saints com toda a galera do Saints Brasil. Muito obrigado a todos que nos aguentaram
aguentaram até agora e que a próxima semana contra o Falcons seja espetacular pra gente. Valeu, galera, um abraço. Who dat?